São Paulo está com esperanças de que Lucas Beraldo não tenha uma lesão séria no tornozelo esquerdo. O zagueiro apresentou uma boa resposta na manhã de hoje. Beraldo fará exames em Quito, no Equador, para saber a gravidade do problema. Ele seguirá com a delegação, já que o tricolor está com 2 fisioterapeutas na viagem e já começou tratamentos prévios. O time viaja em voo fretado direto para Belo Horizonte no sábado para enfrentar o América Mineiro domingo às 16 horas pelo Brasileirão. Beraldo deve ser desfalque certo, mas deve seguir para a capital mineira. Isso porque os voos de carreira de Quito para o Brasil têm escalas obrigatoriamente e as viagens para o Brasil duram no mínimo 10 horas. É mais vantajoso Beraldo seguir com o clube. O zagueiro machucou o tornozelo esquerdo no fim do primeiro tempo contra a LDU na última quinta, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e a imagem preocupou. O São Paulo perdeu por 2-1 e agora precisa virar o jogo na próxima quinta-feira no Morumbi. No caso, o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar direto às semifinais. Se bater a LDU por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. O time equatoriano joga pelo empate. Uma cena marcou o dia do São Paulo no estádio Casablanca, palco da derrota por 2-1 para a LDU na última quinta em jogo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O meio-campista Mendes encontrou-se com a mãe, que esteve presente no estádio para acompanhar o filho. A bonita cena acabou registrada pelo fotógrafo do São Paulo, Rubens. Mendes abraça a mãe, visivelmente emocionada por estar perto do filho, que chegou ao tricolor nesta temporada. A mãe de Mendes, contudo, não viu o filho entrar em campo no confronto de quinta. O equatoriano permaneceu no banco de reservas, embora Dorival Júnior tenha realizado as 5 substituições. Mendes, aliás, tem tido pouco espaço com o treinador. Sob o comando de Dorival, o equatoriano atuou em 9 partidas e não entra em campo há 4. A última aparição do camisa 21 ocorreu na derrota por 2-1 para o Corinthians há um mês, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Naquela ocasião, Mendes entrou na parte final do jogo para assegurar o resultado que classificou o tricolor para a decisão. Dorival, inclusive, já comentou a respeito em coletivas, dizendo que faltam pequenos ajustes para ter o jogador em campo. Os primeiros 25 minutos de jogo do São Paulo davam amostras de que a noite de quinta-feira em Quito, no Equador, seria desastrosa. Na altitude de 2.800 metros, a equipe de Dorival Júnior já perdia por 2-0 para a LDU pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e não mostrava forças para se recuperar. Isso porque o tricolor estava perdido em campo. Sem Pablo Maia com uma virose, Dorival Júnior optou por iniciar a partida com Gabriel Neves como primeiro volante e Alisson como segundo. A escolha não foi legal, embora o treinador tenha defendido sua decisão e dado todos os méritos ao adversário. O meio de campo do São Paulo ficou vulnerável e com pouca marcação. Do lado direito, Rafinha levava um baile de Julio, enquanto os zagueiros Beraldo e Arboleda se atrapalhavam. Os primeiros 45 minutos só não foram piores graças à defesa de Rafael. No intervalo, Dorival fez uma única mudança, tirou Gabriel Neves e colocou Luan, primeiro volante de ofício. Antes, Beraldo já havia deixado o gramado lesionado, dando lugar a Alan Franco. As 2 alterações fizeram o tricolor ter outra cara. Muito mais combativo, o time sofreu muito menos. Mais organizado defensivamente, o meio de campo e o ataque passaram a ser mais efetivos e as chances começaram a aparecer. E nesse momento, só um nome poderia surgir para ser tão decisivo e aliviar a situação do São Paulo. Sim, Lucas Moura. Novamente, o meio-atacante apareceu para deixar o tricolor vivo. Aos 34 minutos do segundo tempo, ele recebeu um passe milimétrico de Luciano e chutou na saída do goleiro para diminuir. Um gol que pode definir a classificação da equipe no Morumbi. A contratação de Lucas Moura vai se mostrando uma das melhores notícias para o São Paulo na temporada. Pouca gente duvidava da capacidade que ele tem, mas poucos talvez imaginariam que a resposta dentro de campo seria tão rápida. Não faz nem um mês que ele assinou o contrato, válido até o fim do ano, e já são 3 gols marcados, sendo um que definiu a classificação para a final da Copa do Brasil em jogo contra o Corinthians. O outro foi diante do Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. E o jogador afirmou o seguinte, abre aspas, "Acho um resultado interessante, o nosso gol no final deixa a gente vivo na competição.
Toda vez que a gente colocou a bola no chão, triangulou, a gente chegou. Esse é o nosso jogo e é o que temos que fazer no Morumbi no jogo da volta. Está tudo em aberto, mas vamos em busca da classificação, fecha aspas. Lucas já mudou o patamar do São Paulo, pois ele está em outro patamar. E não há mais jogo perdido se o camisa 7 está em campo. A derrota por 2-1 acabou sendo lucro e a equipe tem tudo para conseguir a classificação com o apoio do seu torcedor e com Lucas em campo. O investimento e a longa negociação para o seu retorno vão se mostrando mais do que vantajosos e lucrativos. Os números de sua contratação não foram revelados, mas a cada jogo que passa ele vai se pagando naturalmente. Na próxima quinta, às 19 horas no Morumbi, a esperança São Paulina está acesa graças ao jogador que passou 11 anos longe para que, quem sabe, reescrever um novo capítulo recheado de conquistas e mais feitos. O Vasco solicitou à CBF a mudança do local da partida contra o São Paulo pela 26ª rodada do Brasileirão pelo estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Federação do Rio autorizou a realização da partida fora do estado, restando apenas o aval da CBF. O UOL foi o primeiro a informar sobre o pedido do Vasco. A assessoria da Arena disse o seguinte em nota divulgada à imprensa, abre aspas, o estádio está reservado para o duelo entre Vasco e São Paulo, ainda sem data definida, apenas no aguardo da federação para a confirmação da mudança da partida para a Arena BRD Mané Garrincha, fecha aspas. A CBF ainda não desmembrou a tabela do Brasileirão da 25ª rodada em diante. A tendência é de que o pedido do Vasco seja aceito. Vale lembrar que o Maracanã permanecerá fechado durante um tempo para a recuperação do gramado, e o clube ainda não pode receber torcida em São Januário por determinação da Justiça. Caso a mudança seja confirmada, essa será a terceira partida do Vasco em Brasília nesta temporada. O nome do atacante e ídolo do Flamengo, Bruno Henrique, continua sendo discutido internamente no São Paulo. O jogador se recuperou recentemente de uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase um ano e já é o principal atleta do time de Jorge Sampaoli. Seu contrato termina em dezembro e até agora ele não foi procurado para prorrogar esse vínculo. O São Paulo aprovou o nome e, se BH realmente não permanecer no Rio de Janeiro, vai contudo buscar sua contratação. Dorival gosta bastante do seu estilo de jogo e já trabalhou com ele no Santos. Bruno recebe cerca de R$1 milhão no Flamengo. Vale lembrar que o jornalista Jorge Nicola antecipou a cobiça são paulina por ele.